Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos à aula 3 de inglês do curso Paralelos de hoje. Bom, para começar, na aula passada a gente viu os substantivos, e aí eu queria relembrar com vocês a teoria deles. Primeiro, a gente tem o proper nouns, que são os substantivos próprios. Depois, a gente tem os comuns, que são os common nouns, os concretos, os coletivos, os abstratos, os contáveis e incontáveis e os compostos. Aqui a gente tem alguns common nouns, como book, livro, park, parque, train, trem, wheel, roda, baby, bebê, candy, doces. E alguns próprios que seriam President Obama, August, Nintendo, Nissan, Jackson Elementary e California. Aí a gente tem alguns coletivos. Os exemplos que eu vou dar hoje são os de animais e os de coisas. Por exemplo, a kennel of dogs, um canil de cães. A group of guinea pigs, um grupo de porquinhos da Índia. A flight of birds, um voo de pássaros. E coisas, a batch of cakes, uma fornada de bolos, a bottle of milk, uma garrafa de leite, a bowl of rice, uma cumbuca, uma porção de arroz. Os concretos, que são whale, baleia, tiger, tigre, nose, nariz, head, cabeça. E aqui, gente, é importante vocês ficarem relembrando eles. Então, se vocês quiserem ir para a aula passada, voltem lá agora e repitam pelo menos uma vez todos eles para tentar decorar, tá bom? Aí a gente tem alguns exemplos também dos abstratos, que são coisas que a gente não consegue ver, ouvir ou sentir, que são sentimentos, estados, emoções, qualidades, conceitos e momentos. Então, anxiety, ansiedade, fear, medo, pleasure, prazer, freedom, liberdade, chaos, caos, misery, miséria, anger, raiva, shock, choque, sorrow, tristeza, courage, coragem, honesty, honestidade, patience, paciência, charity, caridade, comfort, conforto, deceit, decepção, birthday, aniversário, marriage, casamento, death, morte. E os contáveis e incontáveis, que é aqueles. Os contáveis a gente pode contar 1, 2, 3, por exemplo, 1, 2, 3 ovos. E os incontáveis a gente sempre vai usar um coletivo para conseguir nominar eles, para conseguir dar a quantidade da coisa que a gente tem. Por exemplo, milk, a bottle of milk, a cup of milk. Então, a bottle, uma garrafa, a cup, uma xícara. Se fosse copo, seria glass. Então, presta atenção. A cup of milk, uma xícara de leite. A glass of milk, um copo de leite, ok? E aí aqui a gente tem os exemplinhos também, voltem lá na aula que tem mais. As formas possessivas são, se for um substantivo comum no singular, a gente vai colocar um apóstrofo e o S. Por exemplo, dog's house, a casa do cachorro. Se for plural e acabar em S, é só você colocar o apóstrofo. E se não acabar em S, aí você vai colocar o apóstrofo e o S. Por exemplo, women's bag, children's dolls. E a gente tem algumas regrinhas que são, se for regular, quando a gente vai para o plural, a gente vai colocar S. Se acabar em S, CH, SH, X ou Z, a gente vai colocar ES. Se acabar em F ou FE, a gente vai tirar o F, FE e colocar VES. Se acabar em vogal e Y, a gente coloca o S. Mas se acabar em consoante e Y, a gente tira o Y e coloca IES. Se for irregular, aí pode mudar de qualquer forma. Então, a gente tem que decorar esses. Se acabar em vogal e O, a gente vai colocar S. Mas se acabar em consoante e O, a gente vai colocar ES. E tem alguns que não mudam, então a gente tem que ficar atento a eles também. Aí, na aula passada, eu passei 2 exercícios para vocês. O primeiro é esse daqui. There are my toys. There, lá. Are, estão.
My, meu, alguma coisa. Toys, brinquedos. Então, lá estão os brinquedos da minha criança ou das minhas crianças. Aí, qual aqui que serviria? Children, there are my children toys. Não, porque aí não tem o possessivo, né? Teria que ter o possessivo para falar que os brinquedos são das crianças. Of children, there are my of children toys. Não. Tem esse of para a gente dar uma sensação de posse, porque é como a gente usa os brinquedos das crianças, mas para eles não é assim que funciona. O children's, com S no final. There are my children's toys. Lá estão os brinquedos das minhas crianças, dos meus filhos. Ou there are my child's toys. Lá estão os brinquedos da minha criança. Então, nesse caso, o que está correto é a letra E. Porque tanto B quanto C estão certos. Aí vai depender de quantas crianças tem. Se é só uma criança, a gente vai usar child's. Se tem mais de uma criança, a gente usa children. A outra questão que a gente tinha era a alternativa que corretamente preenche as lacunas 1, 2 e 3 de no news, good news, Brazilian people, very friendly, e your cattle there é. Vocês lembram que na aula passada a gente falou que quando a palavra ela é no negativo ou que a gente não sabe a quantidade, a gente vai usar o plural? Então, nesse caso, como no news, sem notícias, a gente vai usar o plural. No news are good news. Não ter notícias é uma boa notícia. The Brazilian people é plural de pessoa. Então, the Brazilian people, as pessoas brasileiras, muito amigáveis. São muito amigáveis. No plural, a gente vai usar o are também. E your cattle there. Cattle é gado. O seu gado lá. Seu gado está lá. Mas não é um gado só, senão seria your cow, your bull. Mas nesse caso, como é cattle, quer dizer que é o coletivo de bois, de vacas. Então, your cattle are there. A resposta é a letra D. Nos 3 a gente vai usar o plural de are, ok? Bom, para a aula de hoje. Os adjetivos. Os adjetivos, eles são palavras que vão caracterizar os substantivos, que a gente já viu, que são seres, os animais, os objetos e por aí vai. E isso pode expressar uma qualidade, um defeito, um estado ou uma condição. Os adjetivos em inglês vão variar no que diz respeito ao grau, se ele é comparativo ou superlativo, mas eles não vão variar quanto ao gênero masculino ou feminino e nem no número singular ou plural, porque a gente já colocou se é singular ou plural lá no substantivo, ok? Ou seja, o mesmo adjetivo ele vai ser usado para falar do substantivo no masculino, no feminino, no singular e no plural. O que vai variar é apenas o grau, se é comparativo ou superlativo. A posição dos adjetivos. O adjetivo ele pode vir antes do substantivo. Então, por exemplo, a cheap shirt. A significa Cheap é barato. E shirt é uma camiseta. Então, uma camiseta barata. Também pode ser um complemento depois do verbo to be. Então, this shirt is cheap. Essa camiseta é barata, ok? Exceções. Os verbos de ligação, como to be, que é o ser estar, to become, que é o tornar-se, ficar, virar, to feel, sentir-se, to get, tornar-se, ficar, to look, parecer, to sound, soar, parecer, to seem, parecer, to smell, cheirar, to taste, provar, experimentar.
No caso de pronomes indefinidos, eles vêm sempre depois. Então, someone, alguém, somebody também. Something, algo, somewhere, algum lugar. Anybody, qualquer um. Anyone, também qualquer um. No one, ninguém. Anything, nada. Nothing, nada. Anywhere, qualquer lugar. Nowhere, nenhum lugar. Nesses casos, vai vir sempre o adjetivo depois. Então, vamos lá, gente. Posição dos adjetivos. Se o adjetivo vem antes, ele vai estar ali como um complemento, ok? Se ele vem depois, ele também pode ser usado dessa forma. Só que quando ele vem depois de verbo de ligação, é como se fosse obrigatório, assim. Não sei se dá para entender. É obrigatório que quando a gente tem o verbo de ligação, o adjetivo ele fique depois. Não tem como a gente colocar o verbo de ligação e fazer essa primeira opção aqui, entendeu? De vir antes do substantivo. Então, a gente sempre vai usar essa opção quando é verbo de ligação e quando é pronome indefinido, ok? A ordem dos adjetivos na frase. Quando a gente tem mais de um, a gente segue uma regrinha, que é opinião, tamanho, idade, formato, cor, origem, religião, material, propósito e nome. Então, exemplos. My neighbor is a lovely old man. O meu vizinho é um idoso adorável. Old man, idoso. Ok? Lovely, adorável, fofo, amável. She lives in a fantastic big house. Ela mora em uma casa fantástica e grande. He has a brand new red car. Ele tem um carro vermelho novinho em folha. Ok? O grau. A gente tem o grau normal, o comparativo e o superlativo. Então, a gente aqui tem alguns exemplinhos, vou falar para vocês. A gente tem as cores, por exemplo, black, preto, blue, azul, coral, coral, green, verde, pink, rosa. Tamanho, size, big, grande, huge, enorme, large, largo, little, pequeno, short, baixo. Shape, as formas, box, quadrado, em formato de caixa, assim. Oval, oval, round, redondo, square, quadrado, triangular, triângulo. Taste, sabores, bitter, amargo, sour, azedo, sweet, doce, tangy, cítrico e tart, que é meio amadeirado. Eles falam, tipo, pra descrever molho tártaro. É isso que é o tártaro. A gente não prova tanto isso aqui. Odores. Flower, flores, fresh, fresco, musty, musco, salty, salgado, e stink, fedorento. Texture. Bumpy, é uma coisa que tem, assim, calombo, tipo, eles falam muito bumpy road, que é quando tem muito buraco, assim, na pista. Furry, peludo, de pelúcia, geralmente. Slime, que é um negócio meio ceboso. É a sensação que você tem quando você pega slime, sabe? Isso é slime. Smooth, liso, e squishy, que é uma coisa que você pode apertar. Eles chamam de squish. É uma coisa que você pode apertar. Tá. Sound, faint, fanho, harmonious, harmonioso, loud, alto, pleasant, agradável. Numbers. Few, poucos, 50, 50, many, muitos, esparsos, poucos. E two, dois. E weather, clear, tempo limpo, dry, tempo seco, fog é quando tem neblina, rain, chuva e windy, que tem ventania, ok? Então, quando a gente vai usar o comparativo, então, veja bem,
grau normal. Esses aqui são todos normais, a gente só tá falando, isso é de tal cor, sei lá. My pencil is green. Minha lapiseira é verde, grau normal. Aí a gente pode comparar. Por exemplo, o elefante é maior que o rato. Então, the elephant is bigger than the mouse. O elefante é maior que o rato, ok? Então, antes a gente estava usando só para falar de alguma característica. Agora a gente está usando um comparativo para comparar duas coisas. Quando a palavra que a gente vai usar, o adjetivo, ele tem uma sílaba, a gente vai colocar o ER e o THEN. Esse THEN é como se fosse um que. A gente não vai usar ele em todas as formações de frase que a gente for fazer. Mas na tradução ele vai ficar assim. Esse THEN é um comparativo. Então a gente vai usar ele para fazer as comparações e na tradução vai ficar isso é maior que aquilo, ok? Então, bigger, que é maior, smaller than, que é menor, nicer than, mais legal, taller than, mais alto, shorter than, mais baixo, stronger than, mais forte, weaker than, mais fraco e longer than, maior, mais longo, ok? Quando a gente tiver duas sílabas e acabar em Y, aí a gente vai trocar o Y por I e colocar o ER. Então, vai ficar IR, then. Por exemplo, easy, fácil, tiramos o Y, IR, then. Easier than, mais fácil que. Busier than. Esse busy é ocupado, então mais ocupado que. Prettier than, mais bonito que. Heavier than, mais pesado que. Funnier than, mais engraçado que. Smellier than, mais cheiroso que. Happier than, mais feliz que. Friendlier than, mais amigável que. E quando tiver mais de duas sílabas, quer dizer, quando for duas sílabas e não acabar em Y, ou tiver mais que duas sílabas, a gente vai usar o more than. Por quê? Porque senão a palavra ia ficar muito grande, então eles só colocam more e o than e deixa a palavra igual. Então, more beautiful than, mais bonito que. More dangerous than, mais perigoso que. More intelligent than, mais inteligente que. More understanding than, mais compreensível que. More complex than, mais complexo que. More interesting than, mais interessante que. More difficult than, mais difícil que. More frustrating than, mais frustrante que. Ok, gente? Aí a gente tem os superlativos. Os superlativos, diferente aqui, dos comparativos que a gente usava só para comparar duas coisas, a gente vai usar para comparar três ou mais coisas. Então, por exemplo, se a gente tem o rato, o elefante e o cachorro, o maior vai ser o elefante, certo? Então, a gente pode falar, the elephant is the biggest animal. Ele é o maior de todos os animais. E aí, como que a gente vai usar esse superlativo? A gente vai falar, se ele tem uma sílaba, e se for consoante, vogal, consoante, a gente vai dobrar a consoante. É bom lembrar, tá? Então, a gente vai usar o D, a palavra e o EST, que é o sinal do superlativo. Então, the biggest, como é consoante, vogal, consoante, vai dobrar o G e colocar EST, o maior. The smallest, o menor. The tallest, o mais alto.
The shortest, o mais baixo. The longest, o mais longo. The strongest, o mais forte. The weakest, o mais fraco. The fastest, o mais rápido. The slowest, o mais lento. Se a gente tem duas sílabas e acaba em Y, a gente vai trocar o Y pelo IEST. Então, the heaviest, o mais pesado. The friendliest, o mais amigável. The happiest, o mais feliz. The funniest, o mais engraçado. The prettiest, o mais bonito. The busiest, o mais ocupado. The friendliest, o mais amigável, que já tinha lá em cima. The dirtiest, o mais sujo. E the angriest, o mais raivoso. E se tiver mais de duas sílabas, para não ter o mesmo problema do outro, eles só colocam the most. The most é o mais. Então, the most beautiful, o mais bonito. The most interesting, o mais interessante. The most difficult, o mais difícil. The most dangerous, o mais perigoso. The most expensive, o mais caro. The most popular, o mais popular. The most complicated, o mais complicado. The most intelligent, o mais inteligente. E the most confident, o mais confiante. A gente tem algumas exceções, como sempre. E aí as mais famosas são good e bad, bom e mal. Quando a gente vai falar que é o melhor, a gente vai falar que a pessoa é the best. E quando a gente vai falar que é o pior, a gente vai usar the worst. E aí, para fazer perguntas, a gente também pode usar o superlativo. Por exemplo, which is, qual é, the biggest animal, o maior animal. What is, qual é, the most beautiful, a mais bonita, flower in the world, flor do mundo. Então, a gente consegue usar o superlativo também para fazer perguntas, ok? Bom, agora a gente tem algumas perguntinhas para terminar a aula. E eu quero que vocês marquem para mim qual que está errada. Então, my children are happy. They are intelligent boys. I have a new dress. I watched an interesting movie. The old man is sad. A tradução, eu não vou falar todas as palavras. Assim, não vou traduzir do jeito certinho, porque aí vocês vão saber qual que tá errado. Eu vou traduzir como se todas estivessem certas. E aí vocês veem qual que a grafia tá errada, ok? My children are happy. Minhas crianças estão felizes. They are intelligent boys. Eles são garotos inteligentes. I have a new dress. Eu tenho um novo vestido. Eu tenho um vestido novo. I watched an interesting movie. Eu assisti um filme interessante. The old man, o homem velho, is sad, está triste. Sobre os adjetivos, é correto a gente afirmar. O adjetivo é uma palavra que modifica um verbo, um adjetivo, outro advérbio, um determinante, uma frase de substantivo, uma cláusula ou uma sentença. O adjetivo é uma palavra que é usada com um substantivo para indicar o tipo de referência sendo feita por ele. O adjetivo é uma palavra usada para descrever os substantivos e os pronomes em uma sentença, e a gente usa eles para dar informações sobre as pessoas, ideias e coisas. O adjetivo é uma palavra que vem no começo de uma frase substantiva e ele fala para a gente se a frase vai ser específica ou geral. Every adjective, todo adjetivo, precisa ter um antecedente claro. Ok? Tem mais uma. Marque a alternativa que está incorreta. I heard a French song today. Eu escutei uma música francesa hoje. This clock is French. Esse relógio é francês. That
That girl pretty came with Marcus. Aquela garota bonita veio com Marcos. He's a young man in love. Ele é um jovem garoto apaixonado. My dress is old. Meu vestido é velho. Bom, gente, é isso por hoje. Eu espero vocês na próxima aula com a correção dos exercícios, ok? Muito obrigada. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo no WhatsApp ou no meu e-mail. E é isso. Muito obrigada, gente.